Galera, essa aqui é a Mi Bro Air. É um desses relógios inteligentes que você tem algum grau de conectividade com o smartphone, tem um conjunto de sensores e consegue ter algumas interações com seus outros gadgets. Vou mostrar para vocês aqui o que ela é capaz de fazer, até porque ela tem um ponto muito forte que é preço bastante acessível. Vou começar falando do design, porque para mim é um dos pontos altos desse carinha aqui. Então ele tem aquela fórmula aqui, não tem muito erro. Nós temos uma pulseira emborrachada aqui, onde nós temos os encaixes no padrão tradicional de relógios, então é fácil você ir lá e achar um acessório para substituir aqui. Já dá para ver que tem um sensor de batimentos na parte de baixo. E ela traz aquele conjunto básico. Tem suporte IP68, então você não precisa se preocupar se entrar com ela na água, se pegar uma chuva ou quando está praticando exercícios com ela. E apesar do custo baixo, né, ela tem alguns acabamentos que eu acho bem interessantes. Então vê que ela tem um acabamento metalizado nas laterais, o corpo todo dela tem esse acabamento metalizado e a resolução de tela é boa, ela tem 240 por 240 pixels e pode ver que tem até umas informações pequenininhas na tela. Ela manda bem, tem um bom nível de definição, tem bom nível de cores, apesar de ser uma tela TFT, ela tem bastante saturação, não vai, claro, brigar com uma AMOLED, mas se vocês forem ver aqui, ó, pode ver que ela tem cores bastante vivas e tem uma boa quantidade de informação que é exibida na tela. Ela tem comandos através de toques na tela, como vocês estão vendo, eu estou navegando aí pela interface, então eu consigo navegar aqui pelo menu. E também tem um botão físico para basicamente acender, apagar a tela e também para voltar para opções anteriores. Além dessas interações, ele também pode ser acionado quando você gira o pulso. Ela também acende quando tem notificações. Então essa é uma das interações bacanas dela. Você pode usar ela para ver as notificações, apesar de que dava para fazer um trabalho um pouco melhor aqui, principalmente quando você vai ver a lista ali de notificações. Vê que, por exemplo, no caso do WhatsApp acontece muito isso aqui. Ele cria uma notificação que é procurando novas mensagens. Toda vez que o WhatsApp se atualiza, ele vai lá e cria uma notificação, a pulseira vibra, ela vibra mais vezes do que deveria ao longo do dia por causa disso. Então, além de sincronizar as mensagens com o celular, você tem algumas funções como, por exemplo, contar os passos. Ela de tempos em tempos pega ali o relatório do clima, que no momento ela não está fazendo, e também tem a opção de monitorar exercícios. Aqui nós temos algumas questões que eu já vou mostrar depois no app para vocês. Outras funcionalidades, então se você vem aqui no menu completo, você vai ter a opção, o clima ainda não sincronizou, mas daqui a pouco ele sincroniza. Tem algumas outras funções básicas, como por exemplo, você pode deslizar aqui, tem um modo câmera que é bem interessante, você pode usar ela para você bater fotos remotamente, então você tem que vir aqui no smartphone também, você abre aqui a Mi Bro e vem aqui em despertador não, isso é o tire uma foto. E aí ele sincroniza e você pode usar o smartphone para fazer a foto. Então você vem aqui, sincroniza os dois, ele dá aqui, a tela já está dizendo que está pronto para fazer, e aí basta balançar para sair uma foto. Então você vira o smartphone aqui e balança. Então ele faz uma foto, cada vez que eu balanço o relógio, ele pode ir lá e capturar uma imagem. Então, é uma das funções que você tem sincronia entre os dois. Você também pode configurar algumas coisas como despertadores, pode fazer alarmes, também pode ser útil aí. Nós temos questões como timers, para você ver controle de música, para você retomar o que estava tocando no celular ou pausar. Então, ele tem algumas conexões interessantes com o smartphone. Você já consegue fazer algumas funcionalidades, consegue ter algumas funções básicas como temporizador, aí se você precisa, sei lá, daqui a 5 minutos tem alguma coisa no forno, você pode criar aqui esse tipo de coisa. Ele já faz essas funções, tem uma interface que é bonita, principalmente para um gadget de custo baixo, ele já manda bem. E consegue fazer questões como monitoramento de passos, batimentos cardíacos. Então ele já traz algum nível de funcionalidade. O meu problema começa quando a gente pega o app. Nem tudo eles mandaram bem. Então a Mi Bro Air, apesar de ser uma empresa aí relacionada com a Xiaomi, ele não usa o mesmo software da Mi Band e de outros gadgets da Xiaomi. Ele tem um próprio que se chama o Mi Bro Fit, que eu tenho já aberto aqui. E aqui que ele vai puxar as informações, como por exemplo aí meus dados de batimento cardíaco. Deixa eu pegar aqui. Então ele pode criar esse tipo de gráfico mostrando o máximo e o mínimo de batimentos. Aparentemente eu tenho batimentos bastante baixos quando eu estou em repouso. Então você consegue ver esse tipo de informação. Só que talvez já deve ter chamado a atenção de vocês o quanto a tradução é bem ruim. Então, por exemplo, toda vez que eu vou carregar alguma coisa, às vezes aparece na tela o carregando desesperadamente.
Sim, alguém jogou isso aqui. A tradução, apesar de estar em português, é uma tradução feita visivelmente no Google Tradutor e até às vezes você consegue pensar. Como, por exemplo, aqui está o botão Home e está escrito casa, porque deve ser tela inicial, que seria a tradução correta. O meu aqui, tem vários momentos que a interface pisa na bola em termos de tradução. A tradução é ruim. Então, ele faz as funções básicas, mas o software ainda merecia melhorias, tipo pressão do tempo. Ele está falando de, obviamente, previsão do tempo, mas foi pressão do tempo que ele traduziu. A notificação, que ele está carregando desesperadamente. Por exemplo, o WhatsApp, ele tem esse problema de avisar toda vez que o aplicativo está se atualizando. Então eu recebo uma notificação, ele vibra para me dizer que o WhatsApp está procurando mensagens, o que não faz sentido. Mas ele já traz algumas informações básicas quando você, por exemplo, quanto que você caminhou ao longo do dia. Então ele tem aqui esse MET, que é um índice de exercícios que você fez ao longo do dia. Ele passa a correr depois que você fica 10 minutos em atividade. Então ele mede quanto tempo você ficou, períodos longos o bastante para ter uma melhora aí na sua saúde. Também tem questões como ele mede fadiga, mas baseado aí em alguns dados básicos de seus e refrescante, quando ele atualiza ele diz refrescante. Ele também dá um contador de passos, então você consegue ver, por exemplo, quantos passos, deixa eu ver, nessa semana. Aqui, ó, você consegue ver contagem de passos, ou como ele diz, degrau, porque ele traduziu step para degrau em vez de passos. Então ele já faz algumas informações, ele junta elas no aplicativo, ele já faz aquela coisa bem básica que a gente tem em dispositivos como a Mi Band, a Huawei Band, a Honor Band e tudo mais, só com a vantagem de ter um belo display. Então muitas das vezes nós não temos um display colorido tão bonito, e esse cara traz por um preço muito baixo, inclusive você pode customizar. Então, por exemplo, eu venho aqui, encontra a pulseira, eu bati a função que eu acho que ela vai sair vibrando. Ela vibrou para ser localizada. Você pode até pegar uma imagem de referência, eu já até criei essa aqui que eu acho excelente, e aí o relógio fica com o estilo que você quer. Fica essa bela tela aqui, você pode customizar com a foto que você quiser. Então dá para criar um estilo diferente, dá para posicionar, por exemplo, diferente o relógio, já dá para fazer algumas coisinhas. Apesar de ele não ter disponível muitas faces, né? Então quando você vem aqui e segura, você tem alguns mostradores já disponíveis, mas não são muitos. Mas dá para você pôr a imagem que você quiser criar, com a foto que você quiser ao fundo, você cria aí o estilo que você quiser para o relógio. Bom, a única coisa que não me agradou muito, além dessa questão das interfaces ainda definitivamente terem problemas de tradução, o aplicativo ainda não está redondinho, dá para ver que às vezes algumas imagens estão desalinhadas, ele tem lá os seus problemas, mas a função que mais me chamou a atenção foi a questão da autonomia. Então nós temos alguns vestíveis que passam de uma semana, passam de 2 semanas, quando a gente tem nesse mercado de entrada. Este cara aqui, por ter esse design bastante fino, bastante leve, e ter uma tela ampla, ele não se sai tão bem quanto alguns outros aparelhos. Então, nos meus testes, e eu usei bastante, deixei todas as notificações fazendo ele vibrar, inclusive aquelas do WhatsApp que não fazem muito sentido de tempos em tempos, usei para acordar durante a manhã, algumas vezes usei para monitorar os exercícios. Ele teve um consumo, uma autonomia aí de mais ou menos 4 dias, então a empresa promete aí a Mi Bro em torno de 10 dias, na prática não foi exatamente isso que eu tive um total de apenas 4 dias usando brilho no máximo, todas as funcionalidades habilitadas. Ele ainda segura um tempo legal, se você pegar mais leve nas funcionalidades que você usa dele, é possível com certeza chegar a esses 10 dias de autonomia ou até passar ele, mas fazendo como eu fiz o tempo todo em ação, aí ele já não se saiu tão bem, eu acabei tendo aí em torno de 4 dias de autonomia. Bom, uma coisa que me desagradou bastante foi o monitoramento de exercício. Então você pode vir aqui, vou começar um exercício vindo aqui para o lado. E a verdade é que todas as vezes que eu testei algumas vezes essa funcionalidade, ele não tem GPS, então o que ele vai usar? Ele vai pegar os batimentos cardíacos ao longo do exercício e o acelerômetro para calcular quantos passos você deu, a distância que você se deslocou. Tudo isso, claro, estimativas, não é tão preciso que nenhum dispositivo que tenha GPS interno. E todas as vezes que eu testei isso e finalizei o exercício, o resultado foi sempre o mesmo. Eu vinha aqui, eu finalizava ele. E depois, quando eu ia procurar no aplicativo, o resultado era este aqui. Eu não tenho nenhum exercício salvo. Então eu não faço a menor ideia de qual é o sentido dessa função. Aparentemente é só você ver na hora, porque ele não está sincronizando com o app.
Pode ser uma coisa corrigida no futuro, através, né, de atualizações, mas no momento que eu testo isso aqui, ele está fazendo isso que é meio bizarro. Ele não está mandando para lugar nenhum as informações. E apesar de ter uma quantidade grande de possibilidades de atividades diferentes, ele tem resistência IP68, a resistência à água IP68, mas ele não tem suporte à natação. Então, por exemplo, se você quiser usar ele para contar as braçadas, no momento atual ele não traz essa funcionalidade. Acho que é o tipo de coisa que pode vir depois via a atualização do aplicativo, atualização de software, mas quando eu gravo essa análise ainda não está disponível. Bom, galera, eu peguei no pé de algumas coisas da Mi Bro, principalmente aí a questão de software, ainda precisa de muita correção, questão de traduções, ela tem potencial para entregar mais, especialmente por já ter um hardware com uma tela bastante ampla, ter um bom design, só precisa realmente a parte de software ser melhor trabalhado. O Mi Bro App não está 100%, ele poderia fazer algumas coisas melhores e nesse aspecto ela acaba ficando abaixo de alguns vestíveis de, por exemplo, a Xiaomi. Mas para um dispositivo com preço tão acessível, eu acho que ele manda bem. Então nós estamos falando de um relógio que tem uma tela ampla, um bom nível de cores, de saturação, temos uma boa resolução de tela, tem um design em metal que é muito bem acabado, me agradou bastante o design dessa pulseira, e tudo isso na faixa dos R$200. Então ela tem um preço muito acessível e tem muito potencial de ser, quem sabe, o vestível de entrada para quem queria uma pulseira inteligente, queria um relógio inteligente, mas obviamente não está querendo partir para um dispositivo tão caro. E também não queria só uma Smart Band, que acaba sendo mais estreitinha, tem um design diferente, queria algo mais parecido com um relógio e queria uma tela mais ampla para ver as informações. Então agora é esperar ver se vamos ganhar um suporte, por exemplo, a mostrar mensagens de um jeito mais eficiente que isso. Ela já está reclamando que eu estou muito tempo sentado. Ter um suporte melhor para um uso mais completo dessa tela, ver seus exercícios sendo sincronizados com o celular de uma forma mais eficiente. Então esse é o tipo de coisa que espero ver no futuro via atualizações. Galera, para mais impressões com a Mi Bro, nós temos a Mi Bro Air, ela já está disponível aí a análise completa, o link está na descrição desse vídeo, vocês podem dar um confere em algumas outras impressões que nós tivemos com ela. Para mais testes com gadgets e tudo mais que a gente testa aqui no Mundo Conectado, só pular lá no canal que a gente sempre tem alguma novidade para vocês darem uma olhada. Tchau, tchau!